Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, dia 15 de janeiro, nós estamos recebendo com muito prazer o presidente da CET, Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos, o engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, e o colega jornalista, mestre da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, colunista do Boc News, professor Marcos Vinícius Batista. Vamos conhecer agora as manchetes com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O Jornal Tribuna traz a manchete. Concessão de aeroporto em Itanhaém é cancelada. Na Folha de São Paulo, o governo e shoppings se preparam para a onda de rolezinhos. No Estadão, PMDB recorre a Lula para melhorar a relação com Dilma. No Santa Portal, chuva assusta moradores, destrói árvores e causa apagão em Santos. No site do Boc News, Santos, Banco do Povo registra aumento de empréstimos a empreendedores em cerca de 30%. No G1 Santos e região, polícia divulga foto de suspeito de matar canadense. E no portal da UOL, advogados públicos só atendem 25% dos municípios do Maranhão. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos falar de temas fundamentais para Santos, como por exemplo o transporte público, o trânsito, de mobilidade urbana, enfim, e do conjunto de obras com essa finalidade, como a reformulação viária da entrada da cidade, o túnel sob o estuário ligando as duas margens do canal, o VLT, o veículo leve sobre trilhos e toda a polêmica que envolve esse equipamento hoje em dia, cuja decisão se encontra na esfera judicial. E vamos falar também sobre um dos grandes problemas de Santos, que é o trânsito intenso que a cidade registra. A cidade tem um dos maiores índices de habitante por veículos. É da ordem de 1,4 habitantes por veículo na cidade de Santos, um dos maiores índices do Brasil e também do mundo. Mas o debate em torno de todas essas questões essenciais para o dia a dia, para o cotidiano de todos os cidadãos, vocês acompanham assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para esta quarta-feira é de sol pela manhã, com aumento de nuvens no decorrer do dia. Há possibilidade de pancadas de chuva no fim da tarde e à noite. A temperatura varia entre 22 e 33 graus em Santos e as ondas podem chegar a no máximo 1,5 metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Tráfego tranquilo no sistema Anchieta Imigrantes. Está em vigor a Operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Chico. Muito bem, este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e na volta vamos entrevistar o presidente da CET de Santos, engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves. Voltamos já. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.
No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há 50 anos, formando e educando gerações. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 32027101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 15 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer o presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos, a CET, engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, e o colega jornalista, professor da Universidade Santa Cecília, mestre da Faculdade de Artes e Comunicação, Marcos Vinícius Batista. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paula. O calor intenso dos últimos dias não atinge apenas as pessoas. O maior jardim de praia do mundo também necessita de cuidados. Tá muito quente, eu tentei até correr agora, vim no Canal 1 até aqui, parei, não tô aguentando. Tá calor demais, tá muito quente mesmo. Tá demais, alta demais, né? Tá muito calor, principalmente você para caminhar, dependendo do horário, que nesse horário já fica ruim. Ou depois das 19 ou muito cedo, né? Não somos nós apenas que estamos sofrendo com o calor. Acredite, as plantas do Jardim da Praia de Santos também. Elas estão todos os dias debaixo do sol e algumas não estão preparadas para aguentar as altas temperaturas, como por exemplo os lírios e copos de leite. Mesmo debaixo das sombras das árvores, eles estão assim queimados. A gente classifica o jardim com prioridades de resistência. Então, próximo à areia da praia, a gente tem que ter plantas com maior resistência ao vento sul, à salinidade e essa perda excessiva de umidade. Para cuidar da saúde dessas espécies mais delicadas, muito adubo. O produto ajuda a manter a umidade das plantas. Que é rico em nitrogênio, que é para favorecer o crescimento vegetativo das plantas. Então, nessa época, nós já estamos colocando desde segunda quinzena de dezembro, já vem colocando adubo ao longo do trecho todo dos 5 quilômetros da praia. E aí, quando é necessário, a gente faz a irrigação, mas é caminhão-pipa e períodos que a gente faz a troca de canteiros. Também a gente tem que fazer a irrigação. O Jardim da Praia de Santos é o maior em orla marítima do mundo, com mais de 5.300 metros de comprimento. São 900 canteiros com 82 espécies de plantas. Entre as árvores, a predominância são os populares chapéus de sol. E eles têm grande importância nessa época. Por causa da resistência que ela tem nessa área. Então você vê que os chapéus de sol eles não sentem tanto o calor, porque eles é conhecido como sombreiro. Então eles te dão essa classificação de bem-estar quando você está passando por baixo, porque as árvores em si, um dos benefícios da arborização é você ter um sombreamento e uma retenção de umidade naquele perímetro. Então você auxilia ao mesmo tempo o jardim e também o microclima daquela região. Pois é, aí está a reportagem e com este calor duríssimo, senegalesco mesmo, as árvores de Santos, 35 mil árvores que nós temos na cidade, funcionam como um verdadeiro bálsamo.
E tem gente que quer podar árvore aí, à torta e à direita. Presidente da CET, Antônio Carlos Silva Gonçalves, muito obrigado pela presença, bom dia. E essa matéria a respeito dos jardins remete à ciclovia, que é ali do lado, a ciclovia da Orla. E eu queria iniciar o programa lhe questionando a respeito do plano cicloviário do município. O município tem mais de 20 quilômetros de ciclovias e, no entanto, ainda faltam algumas ciclovias, sobretudo nos canais, em avenidas como Conselheiro Neves, enfim. O que o plano cicloviário prevê para este ano, presidente? Muito obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite. Nós temos um plano cicloviário que é uma continuação de um projeto já que há anos a cidade vem discutindo, né? E interligando a malha cicloviária. Santos hoje tem uma malha cicloviária. A época da construção dessa ciclovia, 2003, que ela foi entregue, nós tínhamos apenas a ciclovia da Orla da Praia. Hoje ela já se interliga com a ciclovia da Avenida Mário Covas, que precisa ser remodelada, Francisco Glicério, Afonso Pena, Canaúma, Ana Costa, enfim. E nós temos um plano para que a bicicleta seja um modal de transporte realmente. Hoje 9% do santista se desloca de bicicleta. 9%? 9%, é muito pouco ainda. Nós queremos aumentar muito esse número, até porque 35% da população continua se deslocando a pé. E o restante, os 56% que sobram, se deslocam por algum modal motorizado. Sim. Então tem a ciclovia da João Pessoa, que está em fase de conclusão de projeto, do Canal 6, Canal 5, Canal 4, Jovino de Melo, Hugo Maia, Nossa Senhora de Fátima está interrompida por causa da obra de viário na entrada da cidade. Estamos acabando o projeto básico para ver a concordância do viaduto com a Nossa Senhora de Fátima e a partir daí ter uma malha cicloviária que a gente permita ao santista um deslocamento seguro por toda a região do município. Integre toda a cidade. Sem dúvida, principalmente a região da Zona Noroeste, que tem um número muito grande de veículos de bicicleta. Muito bem. O senhor Marcos Vinícius Batista, que é usuário, é um ciclista, usuário Estou nos 9%. Está entre os 9%, né, professor? Bom dia, Marcos, obrigado pela presença. Bom dia, Antônio Carlos, bom dia a todos. Eu queria perguntar a respeito da ciclovia na Conselheiro Nebias, porque a Conselheiro Nebias é uma avenida apertada, né, uma avenida com muitas dificuldades para a solução dos seus próprios problemas, né, pela sua própria natureza, mas a Conselheiro Nebias é um caminho de ligação para o centro, para muitos ciclistas que vão trabalhar no centro, e também é um corredor educacional. Tem 3 universidades, tem escolas de ensino médio e tal. Existe alguma possibilidade de ciclovia ou em vias paralelas à Conselheiro Nebias ou na própria Conselheiro Nebias? Existe um estudo para Conselheiro Nebias. Se o VLT vier do centro para a região da intermediária, que é Francisco Glicério, pela Conselheiro Nebias, ali vai ser contemplado com uma ciclovia, porque tem espaço, teria espaço. Porque com o VLT implantado nessa via, a gente tem que fazer as estações de embarque e desembarque. E essas estações têm uma largura que permite colocar a ciclovia ao longo da Conselheiro Nebias. Claro que se perde faixa de estacionamento na avenida, mas seria uma forma de também contemplar a Conselheiro Nebias com ciclovia. É a única avenida que leva da Orla ao centro de forma retilínea. As outras todas não levam. E é importante que a gente tenha uma ciclovia na Conselheiro Nebias desde que o VLT esteja lá. Se não vier o VLT por lá, aí não tem sentido colocar uma ciclovia na Conselheiro Nebias, porque a gente perderia uma faixa de rolamento, de estacionamento, em detrimento de outra via que o VLT possa estar passando. Então está se discutindo se a ciclovia seria na Silva Jardim ou na Conselheiro Nebias. Uma delas vai ter uma ciclovia, interligando a região central. O ideal seria que o VLT viesse pela Conselheiro Nebias e a ciclovia fosse implantada nessa avenida. O projeto do VLT, pelo menos na segunda fase, aquilo que chegou ao conhecimento da imprensa, é de que ele subiria para o centro pela Campos Melo e voltaria pela Conselheiro Nebias. Essa é a ideia a princípio. Agora, falando em VLT, presidente, o senhor como presidente da CET também está acompanhando toda essa polêmica relativa ao traçado na Avenida Francisco Glicério, se no canteiro central, se na antiga linha férrea, como defendem os promotores de justiça do meio ambiente, ou se no canteiro central, como defendem todos os organismos técnicos, inclusive da Prefeitura, da MTU, nesse traçado da Francisco Glicério. A questão está em âmbito judicial, o Ministério Público obteve uma liminar em primeira instância, por meio de uma medida cautelar, no sentido de paralisar as obras na Avenida Francisco Glicério. Como é que o senhor está acompanhando essa questão? Como é que o senhor avalia? E, na sua opinião, como presidente da CET, a melhor alternativa é o canteiro central? Não temos dúvida sobre isso, Chico. Até porque, hoje em dia, em trânsito,
A gente não faz nenhuma atitude pelo que a gente acha, a gente faz pelo que determina os estudos técnicos. Então, no canteiro central, a grande diferença é que a gente ganha um tempo semafórico na conversão à direita, no sentido centro. Então, para as pessoas entenderem melhor. Se ficar onde estava a linha do trem anteriormente, quando tiver a conversão à direita, sentido Ponta da Praia, São Vicente, em todos os cruzamentos, e são cruzamentos bastante demandados, principalmente Ana Costa, Canal 1, Canal 2 e Canal 3, nós vamos ganhar um tempo semafórico. O que significa isso? O carro tem que ficar parado porque ele não consegue fazer a conversão à direita. O VLT vai estar passando por esse lado, então ele não consegue fazer a conversão. Claro. Se ele vier, o VLT, para o canteiro central, esse tempo semafórico não é necessário, porque ao momento que o VLT passa por aqui, você faz a conversão à direita. Sem problema. Então, a explicação técnica desse assunto é essa. O que o MP questiona nesse momento, e a MTU tem que se justificar realmente, tem que passar para o MP as explicações para que haja um consenso dessa viabilidade, não da técnica. A técnica não tem discussão, a técnica é provada, mas a parte jurídica são os licenciamentos ambientais. A MTU garante que os licenciamentos ambientais foram feitos no local. A própria CETESB garante e o MP entende que não. Então, é esse entendimento que precisa ser agora resolvido o mais rápido possível, porque esse veículo, para nós, do município de Santos, ele é fundamental. O principal deslocamento na região hoje, cidade de São Vicente, é a região central do município de Santos. 70 mil pessoas dia fazendo esse deslocamento. Com isso, nós vamos tirar ônibus das ruas e dar um transporte de qualidade para a população optar por um modal coletivo. Senão a gente vai continuar convivendo com automóveis de forma indiscriminada, circulando pelo município o tempo inteiro. E na relação, 1,4 habitantes por veículo. Marcos. Antônio Carlos, eu conversei por conta de reportagens e tal, conversei recentemente com biólogos, tanto da Católica quanto da Unisanta, né? E a conversa é unânime. O principal problema ambiental da cidade hoje é a densidade populacional na Zona Leste, né? É uma grande concentração de veículos, uma grande concentração de pessoas, cercadas por um paredão de prédios que eleva a temperatura e uma série de outros problemas, né? Como é que a CET se relaciona com o meio ambiente, até porque a questão central é o trânsito, né? Como é que funciona o diálogo entre a CET e o meio ambiente, sendo que muitas vezes o meio ambiente é uma questão secundária na mentalidade política brasileira? Olha, essa questão ela é tratada diariamente com muita tranquilidade, até porque ao início do programa o Chico estava falando da quantidade de árvores que tem no município de Santos. Ele é muito aquém da necessidade que o município tem. Você pega grandes avenidas bastante arborizadas, principalmente canais, e algumas vias totalmente áridas, principalmente na região central, que é a região que você tem um clima um pouco mais quente, uma temperatura um pouco mais alta, em virtude do paredão que existe realmente na região da Orla da Praia de Santos, que foi consolidado na década de 60 e década de 70, né? Então, o que a gente percebe é que tem que haver, sim, essa conversa o tempo inteiro, e o que a gente precisa realmente é minimizar de alguma forma. O Porto de Santos recebe diariamente algo em torno de 14 mil caminhões dia, vindo do Planalto. Esses caminhões, nem todos vêm numa condição de salubridade ambiental adequada. Então, aquela região da entrada da cidade, basta ver como é que estão as palmeiras na região da entrada da cidade, como é que estão os troncos das palmeiras, totalmente contaminados por causa da fuligem dos caminhões. E você demanda isso para a região do Porto, na extensão inteira. Você pega a Avenida Portuária. A gente ainda tem um problema daquele terminal de grãos na Ponta da Praia, que dá problemas para o pessoal que mora na Ponta da Praia, o trânsito que fica na Avenida Mário Covas. Então, são questões que são gerais na cidade, generalizadas na cidade, em todos os cantos da cidade, que a gente tenta resolver de alguma maneira. Uma delas é o VLT, outra são as ciclovias, outra pode ser ônibus elétricos, enfim. Alguma coisa a gente tem que fazer para que a gente tenha um ambiente saudável para a população de Santos. Agora, aproveitando um gancho dessa discussão, Antônio Carlos, veja, como é que dá para compatibilizar? Quer dizer, a gente observa, nota o esforço dos municípios, de um modo geral, no sentido de priorizar o transporte público. Como é que lidar com isso quando o governo federal, por outro lado, quer dizer, incentiva
o uso do automóvel. Através de isenção de IPI. Desonera tributos, enfim. E estimula, na verdade, os preços hoje para a compra de um carro popular não são tão exagerados assim. A pessoa pode comprar por mês, enfim, facilitado. Como é que é lidar com isso? Olha, Chico, é um grande desafio. Eu entendo que o transporte público, né, para que as pessoas demandem para o transporte público, você tem 3 pontos fundamentais: segurança, pontualidade e conforto. Se não tiver isso, o cidadão não larga o veículo individual para ir para o público. Segurança, pontualidade e conforto. E conforto. A segurança, ela está diretamente ligada a assaltos que a gente tem nos coletivos. Santos, graças a Deus, no último ano caiu muito em termos de assalto, em virtude da implementação do cartão transporte. Tá. Ano que vem, com o advento do VLT, daqui a 2 anos com o teleférico, o bilhete único vai ser uma realidade no município e a gente tem certeza que 100% da população vai usar transporte público com bilhete único e não vai mais estar pagando com espécie. Até porque vai ser mais caro se pagar com espécie. Sim. O bilhete único vai permitir eu fazer um transbordo de um modal para outro sem pagar outra passagem, em determinado período, intervalo de período. Agora, é um grande desafio. Por exemplo, os corredores de ônibus permitem a garantia da pontualidade, mas eles têm que ser contínuos. Não adianta ter um trecho de corredor de ônibus que a gente não acaba não garantindo nada. O VLT tem essa vantagem porque ele tem uma linha segregada e confinada, então ele tem a garantia e os semáforos vão abrir sempre em favorecimento do VLT, na direção que ele tiver deslocamento. Para os ônibus a gente tem que fazer a mesma coisa. Precisamos ampliar também as linhas de seletivos, até porque o público que vai trabalhar, principalmente na região central, e tem deslocamento origem e destino da casa ao emprego, é um público de classe de consumo de seletivo, não do ônibus convencional. Então a gente precisa melhorar o oferecimento de seletivo, ter uma quantidade maior para que a gente consiga tirar esses automóveis da rua, senão a gente não consegue. Em relação aos seletivos, tem alguma coisa concreta? Porque as estatísticas já mostram um crescimento no número de passageiros, no número de usuários desse sistema. Os seletivos esse ano implantaram um cartão transporte também, particular, específico e tal. Mas são basicamente 6, 7 linhas. Sim. Né? Existe alguma coisa concreta de curto prazo para ampliação dessas linhas? Existe. Nós estamos fazendo um reestudo de todas as linhas de Santos, até porque as linhas de Santos elas são bastante antigas. O formato de deslocamento de Santos é muito antigo, ainda é sistema circular. A gente quer fazer em sistema troncal, quer dizer, os ônibus vão ter deslocamentos tão longos. Com isso, nós vamos ter agilidade de deslocamento desses veículos e maior oferecimento de linhas no menor tempo de espaço de tempo. E o seletivo é fundamental. Se a gente não mexer no seletivo, a gente não consegue tirar o condutor do veículo individual para o transporte público. E o seletivo ele vai integrar também, juntamente com o ônibus convencional, com o próprio VLT. Porque o VLT ele passa numa linha troncal, que é na Francisco Glicério e Afonso Pena, e aí você tem os deslocamentos para a região central e para a região da Orla. E a gente precisa ter esses veículos integrando o sistema de VLT para que esse deslocamento se dê rapidamente. Muito bem. Antônio Carlos, peço sua licença. Marcos, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional.
Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana, você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Vem aí, Carnaval 2014. Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 15 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer o presidente da CET de Santos, engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, e o colega jornalista, professor Marcos Vinícius Batista. E agora temos uma pergunta para o espectador. Paula, por favor. A pergunta, Chico, é do senhor Donato. Ele é morador do Imbaré, aqui de Santos, e faz a seguinte pergunta. Por que a CET não implanta corredores de ônibus na Avenida da Praia para que o trânsito flua melhor? Vai implantar, vai implantar porque tem essa necessidade. Você pega no sentido Ponta da Praia São Vicente, no horário de pico da tarde, o trânsito está parado, totalmente parado. Hoje já tem uma parte desse trecho com corredor, que é da Ana Costa até próximo ao Canal 2, mas a gente precisa deixar esse trecho contínuo para que tenha uma fluidez melhor, até porque São Vicente está com uma demanda, uma dificuldade muito grande em virtude das obras do VLT. Sim. Então, o trânsito no final da tarde na região, na divisa Santos-São Vicente está horrível. Às vezes impacta até o Canal 5, o Canal 6, totalmente parado. Mas o corredor será só no sentido Ponta da Praia São Vicente ou no sentido inverso também? O que a gente percebe, Chico, é que hoje a maior demanda que a gente tem de problema na região da Orla é no período da tarde. O período da manhã, com a retirada da ciclovia do Canteiro Central, no bairro do Zé Menino, ali em Santos, entre a divisa com São Vicente até a plataforma do Emissário, ganhou mais uma faixa de rolamento e melhorou bastante essa fluidez do trânsito. Nós já deveríamos ter implantado ano passado, mas houve um problema na licitação, os semáforos inteligentes. Sim. São 49 semáforos, 49 cruzamentos, e grande parte deles está na região da Orla, justamente da divisa até Alexandre Martins. Com essa colocação de semáforos inteligentes, a gente consegue ter uma otimização de tempo de abertura de ciclo semafórico. Agora, por enquanto, a gente está pensando na colocação apenas no período da tarde. E no período da tarde, e no corredor e Ponta da Praia São Vicente? Não no sentido contrário. Não, porque o sentido contrário, esse horário não é demandado. Ele é demandado no período da manhã, à tarde não. Tá certo. Marcos. Antônio Carlos, agora esse ano, no primeiro semestre, vai ter a questão da renovação ou não do contrato com a Aviação Piracicabana. E a Aviação Piracicabana é uma empresa que sofre muitas queixas, né? Apresenta muitos problemas e tal, tanto do ponto de vista municipal como intermunicipal, né? E o prefeito tem dito em várias entrevistas que pretende apertar um pouco a empresa, exigir uma série de coisas. Como é que está essa situação? O que a prefeitura pretende fazer em relação à Aviação Piracicabana para melhorar o serviço de transporte coletivo, que é alvo de muitas queixas por parte da população? Até porque o senhor falou em pontualidade e conforto também, com itens fundamentais. Não, o que ocorre é realmente, a gente tem uma reclamação muito grande do transporte público municipal, apesar de Santos ter um transporte público diferenciado em relação a outros municípios, mas pode melhorar muito. E em cima disso, nós estamos revendo o contrato, de forma que o contrato tenha cláusulas que a gente consiga, de alguma forma, cobrar a empresa de resultados mais eficientes e uma revisão total das linhas. Nós vamos ter que interligar, não tem jeito, vamos ter que interligar rapidamente, porque o VLT, caso concluído no período estipulado pelo MTU, em 2015 já vai estar rodando. Então nós vamos ter que compatibilizar os modais de transporte público de ônibus para o VLT. E a partir daí uma revisão total nessas linhas de ônibus. Claro. Isso daí também já está sendo feito. Uma outra coisa que nesse momento a CET está fazendo é uma pesquisa de satisfação da população pelos itens colocados no início do ano passado. Foram os 30 ônibus com ar-condicionado, dos 30, 6 com piso baixo, e às vezes a população pode falar, eu não estou preocupado se o piso é baixo ou é alto. Acontece que o piso baixo, o motor é traseiro e o barulho dentro do ônibus é quase nenhum. O piso alto, o motor é dianteiro e o barulho no ônibus é muito grande, dentro do ônibus.
e o outro foram os ônibus com Wi-Fi que foram colocados, e a gente quer aferir agora se a população quer que a gente continue nessa linha ou não. Para que isso tenha um embasamento realmente da população, o prefeito nomeou uma comissão de transporte que se reúne a cada mês na CET e discute esse assunto hoje. Então, eu imagino que até o final do mês de janeiro essa pesquisa esteja pronta, e a partir daí vão ser abertas negociações com a Piracicabana, de forma a gente ter um transporte mais adequado às expectativas da população de Santos. Resumindo o que você perguntou, nós estamos numa fase de revisão de linhas, revisão contratual, para que no momento que isso estiver pronto a gente tenha uma definição qual o caminho a ser tomado. Uma nova licitação, uma prorrogação de contrato. Eu imagino hoje, dentro das características que eu vejo dos estudos implantados, que vai haver uma nova licitação. E o preço da passagem? Então, o preço da passagem... Política tarifária. É uma coisa interessante, porque Santos foi o único município, um dos poucos municípios da região, único, do estado de São Paulo, um dos poucos que não fez majoração de tarifa, até porque não era para ter sido feito por ninguém. Muitos municípios fizeram, e nós sofremos com isso, viu, Marcos? Porque a população começou a falar, espera, tal cidade já baixou a tarifa. Não é que baixou, eles aumentaram indevidamente e retornaram. Santos não teve essa majoração. Era um momento político muito específico, especial. E o que ocorreu, houve desoneração de INSS e de PIS/COFINS pelo governo federal. Sim. Essa desoneração, ninguém fez mágica. Todo mundo readequou a tarifa ao final do período de 12 meses. Quando fez essa readequação, fez a desoneração dos tributos que o governo federal permitiu e se chegou a um valor de tarifa. O de Santos chegava a R$ 2,92. R$ 2,92, se arredonda para menos, fica R$ 2,90. Então, nesse momento... Mesmo com a desoneração? Mesmo com a desoneração. Dando o pleito da empresa em termos de reajuste, o que ela tinha direito... Chegaria a R$ 2,92. Chegaria não, e desonerando, chegaria a R$ 2,92. Tá. Se não desonerasse, chegaria a R$ 3,12, R$ 3,13, alguma coisa assim. Mas com a desoneração, retornou para R$ 2,92. E aí se manteve a tarifa da forma que está. O que a gente percebe é que o ambiente político é muito favorável à permanência de tarifa. O prefeito já falou isso algumas vezes. E aí vai ter que se estudar alguma fórmula para que se mantenha essa tarifa, até porque alguns insumos tiveram alguns aumentos ao longo desse período de 12 meses. A administração municipal cogita a possibilidade de subsídio? Talvez sim, talvez sim. Isso é uma coisa que está sendo estudada juntamente com a Secretaria de Finanças. O pleito da empresa ainda não foi passado para nós. Esse assunto se dá agora a partir do mês de fevereiro e março. Mas vocês vão aguardar a nova licitação? Não, vamos aguardar o período, porque a gente tem um período contratual, Chico, de reajuste de tarifa, que a empresa tem direito ao reajuste de tarifa. Então nós vamos aguardar qual é o pleito deles, para a partir daí fazer um estudo e ver de que maneira a gente mantém a tarifa no valor que o senhor calcula? Em termos de tarifa? Qual é a sua estimativa? Eu calculo que vai ficar R$ 2,90. R$ 2,90 mesmo. Eu calculo que sim. E com o subsídio? Eu acredito que sim. Mas aí, veja, aí há embora essa seja uma área da Secretaria de Finanças, mas os prefeitos, de um modo geral, e de Santos também não é diferente, quer dizer, eles sempre colocam o seguinte, que metade do orçamento vai praticamente para a folha. Sim. E mais 45% para o custeio da máquina. Sobra muito pouco, talvez 5% do orçamento para investimento. Da onde vai sair esse subsídio? É verdade, aí a Secretaria de Finanças vai ficar com essa missão. Pois é. Porque o que a gente percebe é que também grande parte das cidades tem o transporte subsidiado. Santos ainda não tem o transporte subsidiado. Então, pode ser uma das alternativas para que não se onere o bolso do trabalhador. Mas, me permita, o senhor acha justo o subsídio? Quer dizer, a discussão. 9% utilizam a ciclovia, 35% andam a pé. O restante, ônibus e nem todo mundo usa ônibus. Essa conta... Esse dinheiro tem que sair de algum lugar, sair da saúde, da educação, da segurança. Essa conta eu acho que ela tem que ser feita de uma forma bem imparcial, porque também a saúde nem todos utilizam, a educação nem todos utilizam também, e todos contribuem com impostos. Eu acho que o modal de transporte hoje, o transporte público hoje, entrou na pauta dos grandes assuntos a serem discutidos. Hoje, quando a gente fala em transporte público, a gente está falando em mobilidade urbana. Mobilidade urbana é um dos 5 temas discutidos no Brasil. Sim. Os outros 4 são habitação, segurança, saúde e educação. E entrou mobilidade urbana. Então, a gente tem que fazer alguma coisa que incentive essa adesão ao transporte público para que a gente tenha uma qualidade de vida diferenciada, o que o Marcos estava falando anteriormente.
De que forma que a gente compatibiliza a parte ambiental com a parte do deslocamento da população? Uma das alternativas é essa, que a gente dê alguma vantagem para o usuário do transporte público, para que eles deixem o carro em casa realmente e utilizem o transporte público. Antônio Carlos, a Prefeitura está contando com, como você mesmo disse, com o VLT e atrelando ao VLT essa readequação de linhas, né? Que é um sistema de linhas de 20 anos pelo menos, né? Como é que fica os ônibus intermunicipais? Porque eles são o meio de transporte de boa parte da população, né? Como você mesmo disse, 70 mil pessoas saem de São Vicente e vêm para Santos todos os dias, né? Mas as linhas intermunicipais, que são muitas vezes o pior problema do sistema de transporte, porque fica num certo vácuo, né, político, porque não é responsabilidade de nenhuma prefeitura diretamente, é responsabilidade da MTU, e aí nenhuma prefeitura vai botar o dedo na ferida ou querer discutir isso, né? E é central para a questão do VLT os ônibus intermunicipais. Como é que a Prefeitura de Santos vai lidar com isso? Porque vai ter que discutir com a MTU e também com outras prefeituras e também com a própria aviação Piracicabana. Então, o VLT, o ônibus intermunicipal, é gerenciado pela MTU. Quem explora o sistema é a mesma que explora o sistema em Santos, que é a Piracicabana. Grande parte desses ônibus vai parar de circular, até porque o VLT vem para substituir esses ônibus, justamente esses ônibus. E esse reestudo dessas linhas já iniciaram agora em 2014 reuniões, já foram iniciadas reuniões periódicas com a MTU, porque a gente entenda o que a MTU está querendo fazer em termos de retirada de ônibus e de que forma que a gente vai estar distribuindo no município de Santos os intermunicipais. Porque a grande maioria dos intermunicipais está vindo pela região da orla da Praia de Santos. E a gente precisa tirar esses ônibus da orla da praia para a substituição do VLT. E com a integração do bilhete único, que também vai estar no intermunicipal, fazer a distribuição na região da orla e na região central ao momento que o VLT passar. Então, é um reestudo que está sendo feito em termos de linhas e o objetivo é que se retire bastantes ônibus para que a gente tenha o objetivo alcançado, que é ter menos poluição, ter mais frequência na passagem dos veículos, ter a pontualidade que a gente estava falando anteriormente, senão não vai adiantar. E o principal investimento do VLT é substituir ônibus. Senão poderia ser um VLP, não precisaria ter sido um VLT, né? Então o VLT vem para realmente tirar ônibus da rua, o objetivo é esse. Muito bem. Presidente Antônio Carlos, com relação à CET, há sempre uma discussão que se estende aí pela cidade, é a questão das multas, né? A cidade de São Paulo divulgou ontem um número de multas do ano passado, da ordem de 10 milhões de multas em 2013. A maioria por desrespeito aos limites de velocidade. A CET já tem um balanço do ano passado, enfim, das devemos estar divulgando até o final desse mês. Sim. A gente divulga isso trimestralmente. A CET de Santos divulga trimestralmente. Todo mundo fala muito de multa da CET. Eu também, antes de entrar na CET, falava. A indústria de multa. Indústria de multa. Indústria de multa. A média de multa de um agente da CET, São Paulo está com uma média de multa de uma multa, 1,10 multas por veículo. Por veículo, é isso, é uma multa por veículo. Por veículo. A CET o agente da CET faz uma média de uma multa por dia. Cada agente da CET, se você pegar o número de agentes, os dias trabalhados, num período de 6 horas, o volume de multas é uma multa por dia, para cada agente, para cada 6 horas. E o que a gente vê na cidade, em termos de infração, e aí não vai longe de querer correr atrás de multa, mas sai daqui, Chico, com muita neutralidade, e começa a olhar o que acontece na tua frente em termos de trânsito. É impressionante. É muito maior do que uma multa a cada 6 horas para um agente. Não que a gente incentive a multa, mas a gente precisa disciplinar. Eu acho que tem algumas situações, um outro dado interessantíssimo, o Santos vem caindo, e não é fruto desse trabalho do último ano, porque eu estou à frente da CET, não é isso. Ao longo dos anos, o Santos vem com um trabalho de educação no trânsito muito grande. E está culminando agora com redução de acidentes. É uma das poucas cidades no Brasil que reduziu muito o acidente de bicicleta. Por que bicicleta? Por causa das ciclovias. Por causa da certeza que o santista tem que na ciclovia ele está num local mais adequado, mais seguro. Santos não tem ciclofaixas, como muitas cidades têm. Santos tem ciclovias, é completamente diferente. A ciclovia é segregada fisicamente. A ciclofaixa é uma pintura de solo. Não desmerecendo a ciclofaixa, mas ela não oferece a mesma segurança que a ciclovia.
Os acidentes de motos também têm diminuído substancialmente. Por que tem diminuído? Porque a sinalização de Santos, apesar de não ser o ideal, está muito próximo do ideal. A gente precisa melhorar, sim, sinalização de solo, alguma coisa de semafórica, mas a gente está perto de uma condição ideal em termos de sinalização no município de Santos. Isso tudo vem trazendo para a gente uma tranquilidade. Nesse momento a gente tem um grande desafio. Os semáforos estão piscando, e estão piscando de uma forma irritante. A cada dia, algo em torno de 8 a 10 semáforos entram piscando. Por que eles estão piscando? Não os de ontem. Os de ontem foi o temporal de ontem, não teve jeito. Mas normalmente, porque foram substituídas as lâmpadas incandescentes por LED, o sistema não compatibiliza, o LED não compatibilizou com o sistema semafórico do município de Santos, e agora nós estamos colocando, nós não, a CPFL, que foi a grande intermediadora dessa substituição, capacitores em cada equipamento semafórico para que não haja mais esse tipo de problema, porque é um absurdo, né? O semáforo é para dar segurança, não é para dar dúvida. Então, eu acho que Santos tem na contramão do que ocorre no Brasil, em termos de acidentes, é uma cidade que está caminhando para um trânsito, não o ideal, ainda estamos longe do ideal, mas melhorado no dia a dia. Antônio Carlos, você falou de passagem no bloco anterior sobre ônibus elétricos. E hoje a gente só tem a linha 20, sim, né, que faz ali Ana Costa, tal, sai do centro. E e a gente teve 20 anos atrás, até 15 anos atrás, uma série de linhas, a linha 8, a linha 4, né? E os ônibus elétricos são bem vistos em relação ao meio ambiente, a questão do próprio trânsito. O que você disse de passagem no bloco anterior, existe alguma possibilidade de retomada de ônibus elétricos na cidade? Existe, mas não da forma que eram anteriormente, com aquelas alças que tinha a linha elétrica aérea, não tem mais essa necessidade. Os ônibus eles podem ter baterias, e essas baterias são recarregáveis, e você pode andar com eles com muita tranquilidade. Devem chegar em Santos, ainda no primeiro semestre, a gente está numa tratativa com uma empresa chinesa, 2 ônibus com bateria para que a gente faça testes. E a partir daí veja realmente qual é a vantagem que a gente, em termos ambientais, não se discute. E a aviação Piracicabana está envolvida nessa proposta? Nesse teste, primeiro não, porque como a gente está fazendo um estudo do que a gente quer em termos de transporte, independe do contrato que a gente tenha. O que a gente quer oferecer é um novo contrato, opções que a gente consiga conciliar determinados confortos. O ônibus com bateria pode ser uma delas. Peço a licença, Antônio Carlos, Marcos, nós vamos para mais um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. O Jornal BOC News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o BOC News ao seu jornaleiro. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. A
Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 15 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer o presidente da CET, engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, que também preside o Diretório Municipal do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. E antes da gente entrar em política, que é sempre bom falar de política, né? Ainda mais em anos de eleições gerais, Antônio Carlos, eu queria perguntar a você a respeito da rodoviária. É uma questão sempre polêmica, sempre tão lembrada em Santos. A rodoviária precisa mudar dali, de onde está, na Praça dos Andradas. Ela já está obsoleta, enfim. Há algum projeto, alguma ideia com relação a uma nova rodoviária em Santos? Então, o prefeito Paulo Alexandre deve estar divulgando nos próximos dias um projeto que a Prodesan desenvolveu, de uma remodelação total da rodoviária, naquele local. Até porque, Chico, eu também concordo que se a rodoviária estivesse mais próxima à saída de Santos, seria melhor. Sim. Mas não tem espaço. Se a gente pegar os bairros que são lindeiros com Cubatão, por exemplo, tanto São Manuel quanto o Jardim Piratininga, um bairro estritamente residencial. O São Manuel é um bairro residencial com algumas atividades retroportuárias, sem espaço para que se coloque uma rodoviária. E não tem como fazer o giro de retorno desses ônibus para São Paulo se colocar nesses locais. Sim. Então a rodoviária vai ser, esse projeto vai ser apresentado novamente à população. Ela hoje realmente está muito obsoleta, ela está bastante subdimensionada pela demanda até que o município tem, e ela precisa passar por uma grande reformulação que eu imagino que após a apresentação do projeto deva ser uma das prioridades do governo para a implementação imediata. No mesmo local? No mesmo local. Mês que vem, Antônio Carlos, começa a questão da safra, né, de soja, e o ano passado foi um ano extremamente turbulento, né, de medidas polêmicas como a da prefeita de Cubatão, aos congestionamentos monstruosos na entrada da cidade de Santos, né? Qual é o planejamento para pelo menos tentar diminuir o caos que aconteceu no ano passado, para que isso não se repita, pelo menos na mesma intensidade? Então, a Codesp divulgou que ela está com um monitoramento da origem dessa mercadoria que vem para o Porto de Santos, e que ela vai fazer a liberação a partir do momento que haja condições de entrada na região da Codesp. Eu acho que esse formato é um formato bastante adequado, desde que ele seja realmente eficiente. E a partir daí a gente tenha minimizado o problema da entrada da cidade. Hoje, na entrada da cidade, problema de safra para Santos, Guarujá e Cubatão, né? Você não consegue nem entrar, nem sair em nenhum desses 3 municípios. E precisa ser resolvido rapidamente. Existe uma série de obras de arte que estão sendo implementadas, os seus projetos estão em fase de conclusão. Nós mesmos da Prefeitura estamos fazendo aquele projeto da ponte sobre o Rio dos Bugres, Rio São Jorge, do Bom Retiro para o São Manuel, para tirar os caminhões da Nossa Senhora de Fátima. Um viaduto na Martins Fontes para a Nossa Senhora de Fátima, para tirar um tempo semafórico daquele cruzamento na entrada da cidade. Esses projetos estão sendo desenvolvidos pela DERSA, num convênio que foi assinado pelo governo municipal e o governo federal com a própria DERSA. Tem os projetos da duplicação de um viaduto no retão da Lemoa para segregar os caminhões que vão para a Lemoa para os caminhões que vão para o Porto e minimizar o impacto na rodovia, na Via Anchieta. Outros viadutos e colocação de mão de direção única nas marginais da Anchieta, enfim, são obras estruturais bastante importantes, mas eu entendo que ao longo desses anos, enquanto a implementação dessas obras, tem que se discutir definitivamente na região o modal ferroviário de transporte para o Porto de Santos. Claro. Porque o Porto está em desenvolvimento, tem 2 terminais começando a acelerar agora a sua entrega, da Embraporte e da BTP, que ainda não estão no ritmo total de capacidade, que vão impactar muito a malha viária da Anchieta e da entrada desses municípios. Então, essa discussão da malha ferroviária é uma coisa que você não implementa de um dia para o outro,
ela já está muito atrasada, ela tem que ser implementada o mais rápido possível. Porque essa medida de monitoramento vai gerar gritaria dos terminais, né? Vai, mas eu não vejo, Marcos, uma outra forma, porque os terminais, eles são os grandes responsáveis por essa demanda. Eles absorvem essa demanda e impactam o município como um todo. Então, se eles são os responsáveis, eles têm que disponibilizar na sua área interna locais para que esses caminhões parem. E que não se faça fila nas estradas. O que aconteceu na última safra é que os silos ficaram na Anchieta, né? Os caminhões ficaram armazenando carga. Eram silos ambulantes. Ambulantes. E a população ficou esperando que os terminais tivessem agilidade para demandar essa carga. Não pode ser esse tipo de procedimento novamente em 2014. A gente entende que os terminais são sim os grandes responsáveis, precisam sim se equipar de forma a monitorar essa carga e não impactar a vida da população, que já tem uma dificuldade tremenda independente da safra. Tremenda em termos de mobilidade urbana. 10 mil caminhões dia? 14 mil. 14 mil. E tem um dado importante que nós pegamos com o pessoal da Ecovias. Não houve aumento de caminhões no pico da safra descendo para a região de Santos, de Cubatão e de Guarujá. Não houve aumento. Então, dizer, olha, impactou porque vieram mais caminhões, não é verdade. A Ecovias não tem esse dado. Não saiu da média de 13 a 14 mil caminhões dia. Então, o que faltou foi logística de armazenamento de carga. Bom, Antônio Carlos, já estamos nos aproximando do final do programa, falta aí 2 minutinhos. Eu queria saber de você, como presidente do PTB, estamos num ano eleitoral, teremos eleições gerais, como se sabe, em outubro. O PTB tem um deputado estadual na região, filiado recentemente, que é o deputado Luciano Batista, né? Mas não tem um deputado federal na região. O PTB pretende lançar, o PTB de Santos, lançar candidato a deputado estadual e a deputado federal. E se me permite emendar, Chico, o PTB, coligado obviamente com o PSDB, se não tiver um candidato próprio a deputado federal, vocês vão apoiar o ex-prefeito Papo? Então, o PTB, ele não vai ter candidato a deputado federal na região. Não terá. Em Santos, na região vai ter. Na região vai ter. Em Santos, deve ter uma candidata a deputado estadual, que ainda está em tratativa, mas deve ter. Tem os candidatos deputados do PTB. O PTB tem 2 deputados federais, que é o Marqueselli e o Arnaldo Faria de Sá. E a gente está tendo reuniões, ainda na sexta-feira agora vai ter uma reunião, porque a liderança do PTB estadual é do deputado Campos Machado. Campos Machado. E na sexta-feira agora vai ter uma reunião em Santos, uma visita da assessoria do Campos Machado para a região, para determinar quais os caminhos o PTB vai tomar na eleição desse ano. Então eu imagino, como todos os partidos, o PTB também está se organizando e esses apoios ou essa indicação de candidatos, ela vai se dar oportunamente, acho que ainda no primeiro trimestre desse ano. E com relação às eleições majoritárias, o PTB certamente vai caminhar com o governador Alckmin, né? No sentido da reeleição pelo PSDB. E com relação à presidência da República? Então, a presidência da República, o PTB hoje é base da presidenta Dilma. Base aliada do governo. Do governo federal. Também é uma discussão que está se dando na esfera federal para ver qual é o formato que o PTB vai tomar. Provavelmente, muito provavelmente, até porque o PTB é parceiro de primeira hora do governador Alckmin, o próprio deputado Campos Machado foi candidato a vice quando o Alckmin disputou a prefeitura de São Paulo. Então, eu imagino que o que está consolidado já é o apoio ao governo do Estado de São Paulo. Na esfera federal, pode implicar na vice-governança, por exemplo? Porque parece que o PSB, eu acho que todos os partidos que apoiam, eles pleiteiam a vice, né? Sim. Agora, é uma discussão que tem que se dar na esfera estadual com muita maturidade, até porque São Paulo é fundamental para o PTB, para o PSDB, para que a gente continue administrando o Estado de São Paulo, para que tenha uma continuidade nesse trabalho, né? Então, essa disputa da vice, eu acho que ela tem que ter muita responsabilidade para que os entes envolvidos saibam que o objetivo maior é a vitória e não a disputa interna entre os coligados. E a tendência, então, é caminhar com a presidente Dilma? Isso ainda não está claro, mas eu imagino que deva ser sim. É o sistema partidário brasileiro, Chico. É verdade, é verdade. Muito bem. Antônio Carlos, nós teríamos muito mais a conversar, mas você sabe, somos limitados pelo tempo. Eu gostaria de agradecer muito a presença do presidente da CET Santos, engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade e um grande abraço a todos. Obrigado, Marcos, mais uma vez pela presença. Agradeço, Chico. Comentarista Marcos Vinícius Batista. Agradeço também a Paula Paparelli, a toda a equipe e a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque a partir de 8h05. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.
Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.